Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Expresso do Café e hoje a gente vai falar da minha queridíssima prensa francesa, ou para quem é mais chegado do inglês, French Press. Essa belezinha foi inventada, adivinha onde? Espanha. Errou! Exatamente, na França. Aquela mesma França que mandou o café para Guiana, da onde vieram as primeiras mudas de café para o Brasil, que eu contei lá no segundo vídeo sobre a história do café. Tá tudo interligado. Ela foi criada inicialmente em 1852, mas o projeto passou por diversas reformulações e foi em 1929 que o italiano Attilio Calimani patenteou o projeto mais parecido com essa prensa francesa que a gente usa hoje em dia. Pois é, a prensa francesa que a gente usa hoje foi projetada por um italiano, vai entender. Bom, a principal característica dessa cafeteira é que o método de extração do café que é utilizado é o da infusão, diferente dos filtrados que a gente está acostumado. Então é o mesmo princípio que se usa para fazer chá. Eu deixo o café em infusão dentro da água e deixo que a água retire as propriedades do grão. Bom, como ela não tem filtragem, vocês podem perceber que ela usa somente um filtro de aço inox. Então ela permite a passagem de óleos e todas as outras características, as outras qualidades que o café tem a oferecer, ela deixa isso tudo para ser passado para a água. Essa tela ela serve simplesmente então para separar o que é grão de café do que é a água já com as características do café. Ela nos entrega uma bebida muito mais rica em sabores e aromas. Bom, chega de papo, hora de botar a mão na massa, vamos preparar uma French Press e passar todas as dicas que vão fazer a diferença no cafezinho que vocês vão preparar em casa. Vem comigo. Bom, para o preparo da French Press a gente vai precisar do café, ele pode ser em grãos, como eu estou utilizando aqui, aí a gente vai precisar também do moedor, ou ele pode ser usado o café já moído, aquele que a gente compra no mercado ou que compra na cafeteria já vem moído mesmo, pode ser utilizado também. Depois eu explico a diferença dos dois. A gente precisa de uma chaleira, tá? De preferência essa chaleira pescoço de ganso ela é muito melhor, ela te dá mais precisão na hora de despejar água no café, mas se vocês não tiverem não tem problema nenhum, tá? Pode utilizar a chaleira normal, não vai ter grande impacto na French Press. A gente vai precisar da prensa francesa, óbvio, e de uma colher para dar uma mexida. Bom, vamos começar o preparo então, vou moer o café e aí a gente vai indo passo a passo. Bom, café moído, tá? Vocês podem perceber aqui como a moagem está bem grossa. O grão está bem grosseiro, tem umas partes um pouco inteiras do grão. Ele parece uma brita, uma areia mais grossa, tá? Isso que eu ia comentar em relação ao café já moído que vocês compram no mercado ou compram da cafeteria. Esse aqui é o grão ideal para ser utilizado, a moagem ideal para ser utilizada na French Press. Se vocês forem utilizar um pó mais fino, ele vai mudar o tempo de extração que vocês vão usar dentro da cafeteira, tá? O tempo de infusão do café, ele vai ter que ser menor. Ele também vai deixar um pouco mais de borra e provavelmente não vai entregar tudo que um café moído na hora com uma granulometria um pouco mais grossa como esse aqui vai poder entregar para vocês, tá? Então, se puderem, sempre optem pelo grão e moam ele antes da extração. Estou usando um moedor elétrico da Cadence, tá? Bem fácil de encontrar. Para French Press vocês conseguem fazer a moagem no liquidificador também, tá? Não fica perfeito, mas como a moagem tem que ser bem grosseira, o liquidificador também cumpre a missão. A cafeteira aqui eu dei uma escaldada, tá? Então eu peguei e joguei água quente nela para esquentar todo o sistema, para a gente não perder calor, já que é um café em infusão, ele vai ficar ali de 3 a 4 minutos em infusão dentro da água, ele vai perder um pouco mais de calor. A gente não quer água fervendo também para não estragar o grão, então eu já jogo a água antes, deixo ela esquentar um pouco, dou essa escaldada, depois descarto a água e parto para o processo de extração. Tá? Então vamos seguir, vou despejar essa água fora e aí a gente começa a extração da French Press. Bom, então despejei a água fora que eu tinha utilizado para escaldar aqui a prensa, joguei o café aqui dentro. A quantidade, proporção que eu vou utilizar é a proporção padrão do café, tá? 1:10, então botei aqui 25 gramas de café e vou utilizar 250 gramas de água. Vou zerar aqui. Para fazer a extração, eu vou utilizar o cronômetro aqui do celular para controlar o tempo. O que eu tenho que fazer? Eu vou despejar aproximadamente metade da quantidade da água que eu quero utilizar em o mais próximo de 1 minuto
que eu consegui. Então vou despejando devagarinho, espero até bater 1 minuto, dou uma mexida com a colher e despejo o resto. Para que serve esse procedimento? Com essa primeira porção de água, eu vou fazer o grão dar uma enxada, reter um pouco de líquido e começar a soltar os gases. Com a colher, eu vou mexer para liberar esses gases, tá? Para deixar o café trabalhar, depois entro com o restante da água para poder finalizar a minha extração. O tempo total de extração que vai ser utilizado, como eu estou utilizando essa moagem mais grossa, o tempo de extração vai ficar próximo aos 4 minutos. Se eu utilizar o pó, um grão com uma moagem um pouco mais fina, esse tempo de extração reduz para casa dos 3 minutos. Então sempre vai ficar ali entre 3 e 4 minutos de extração. Tá? Quanto mais grossa for a moagem, mais tempo eu tenho que deixar em contato com a água, né? Como eu tenho menos as partículas maiores, ele não está tão quebrado, eu preciso deixar a água mais tempo trabalhando com o café. E quando o pó for mais fino, eu deixo menos tempo, porque ele rapidamente vai soltar o que ele tem ali na água. Então vamos lá, vou despejar a água, tá? Aproximadamente 93 graus a temperatura ideal. Primeiro contato da água com o café, eu vou disparar meu cronômetro aqui no celular mesmo, tá? Minha preocupação agora é encharcar o máximo possível do grão. Vou controlando na balança a quantidade de água que eu vou despejar. Então vou despejar aproximadamente 100 ml. E espero até chegar 1 minuto mais ou menos, que é o tempo que eu dou aí para o café dar essa inchada e liberar os gases, para depois eu poder continuar a minha extração. Importante o uso da balança para vocês conseguirem pesar o café e ver a quantidade de água que vocês estão utilizando também. Acho que deu para ver bem como essa chaleira pescoço de ganso ela me dá mais controle sobre o fluxo de água que eu vou utilizar no café. Então estou chegando aqui, quase 1 minuto. Vou dar uma mexida. Percebam como o café liberou mais gás, ele ficou até mais uma coloração um pouco diferente, mais amareladinho. Então agora eu sigo e coloco o restante da água até chegar a 250 ml. Aí, 250. Agora é só aguardar terminar o processo de extração. Um indicativo bom para vocês verificarem se o café já está pronto ou não é dar uma olhada na lateral dele aqui, ver se as partículas do café estão sedimentando ou não. Quando o café já está pronto para ser finalizado, as partículas dele, principalmente quando a gente está falando do grão moído, na hora, nessa granularidade mais grossa, tá? As partículas vão saturar com a água e elas vão sedimentar. Isso é sinal de que o café está pronto. Geralmente ele acontece ali na casa dos 3 minutos e meio por aí, tá? Mas com o cronômetro você já consegue em 4 minutos de extração para esse grão que eu utilizei, já está de bom tamanho. Fechando os 4 minutos, tá? Na câmera não vai dar para enxergar muito bem, mas olhando daqui já dá para ver que as partículas do café estão sedimentando, estão caindo. Então, show, é isso aí que a gente está procurando. Simplesmente vou pressionar o êmbolo aqui para separar o café da água. Eu empurro o que tinha de grão para baixo, a água com o café pronto fica em cima e eu sirvo. Vou utilizar essas tacinhas aqui e dar um charme especial para o café. Percebam como ele é um café claro, o que algumas pessoas costumam chamar de chafé. Então, não é ruim isso. Quando a gente está falando de French Press, não é uma característica desagradável. Muito pelo contrário, justamente por essa questão da infusão e não da filtragem, não passa tanto dessa coloração do café para a água. Porém, ele sem dúvida é o método de preparo que mais vai te entregar qualidades do grão. Vai ser um café com um aroma incrível, com um sabor muito complexo. É um café com mais óleo. Se vocês olharem na hora de servir na xícara, vocês vão enxergar que tem bastante óleo em cima da xícara. Ele vai ficar com um pouco de borra, tá? Como eu falei, não tem um filtro para segurar isso aí, é só a separação da água e do café, então no fundo ele fica um pouco de borra. Não tem muito o que falar, o café é espetacular.
é um dos meus métodos preferidos. Tá? Sempre indico para amigos que querem entrar nesse mundo do café, que querem começar a brincar com aromas, brincar com cafés diferentes, tentar extrações diferentes. A French Press te dá uma versatilidade legal de mudar a granulometria, mudar o tempo de extração, e o resultado que vocês vão ter na xícara também vai variar bastante, além de ser extremamente saboroso e prazeroso degustar um café como esse. Então super recomendo para quem está buscando uma primeira cafeteira, French Press é uma ótima pedida. Tá? O que eu tinha para passar sobre French Press num primeiro momento é isso. Se teve algum aspecto que eu esqueci de abordar, se ficou alguma dúvida, já sabem, mandar no direct pra gente ou deixa nos comentários, tá? A gente troca ideia e tenta esclarecer algum ponto que não tenha ficado bem claro. Não esquece, claro, no final, deixa o seu like aqui embaixo, tá? Deixa o seu comentário, o que achou do vídeo. O que achou? Cachorro? Que cachorro é? Não sou cachorro, não. Dar o feedback pra gente é sempre muito importante pra gente poder estar sempre melhorando e trazendo o melhor conteúdo possível para vocês. Tá? Muito obrigado pela companhia em mais esse vídeo. Logo a gente vem com mais conteúdo sobre mais cafés e vamos lá aproveitar esse monte de café que eu fiz para mim aqui.